Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus esteja entre nós. Meu nome é Geraldo e é uma alegria estar com vocês neste programa Conheço o Espiritismo. Iremos falar um pouquinho sobre as evidências científicas da reencarnação. Esse tema que sempre chamou a atenção das pessoas, a palavra reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino, conforme consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre o conceito de reencarnação que a doutrina espírita nos traz. Está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos ensina que a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele, nada havendo em comum com o antigo. Ao contrário do que muitos pensam, meus amigos, a reencarnação não é uma criação da doutrina espírita, embora o espiritismo tenha sido a doutrina que deixou mais claro os conceitos acerca deste tema, reencarnação. Porque há 2000 anos atrás, nós vamos ver que o próprio Cristo tratou sobre a questão das vidas sucessivas, da reencarnação, através do inovidável diálogo que manteve com Nicodemos, doutor da lei, quando disse: em verdade eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A doutrina da reencarnação é uma doutrina que acompanha a antiguidade dos tempos e que acompanha com a humanidade a sua evolução. Mais tarde, na escola neoplatônica, entre os filósofos neoplatônicos, dentre eles Orígenes, nós temos o conceito da reencarnação reavivado, quando nos diz este pai da igreja, que foi tido como herege e expulso da igreja: cada alma vem para este mundo fortificada pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas de sua vida anterior. E Jâmblico, outro filósofo, dizia: assim, as penas que nos afligem são muitas vezes castigos de um pecado de que a alma se tornou culpada em vida anterior. Atualmente, nós temos uma pleiade de cientistas de 150 anos para cá, com o Espiritismo, como é o caso de Gabriel Delany, que abordou o aspecto científico do Espiritismo e tem uma obra sobre a reencarnação. O coronel Alberto de Rochat, que também fez pesquisas interessantes no campo da hipnose, na exteriorização da sensibilidade, e tem uma obra importantíssima também, chamada As Vidas Sucessivas. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que tem um livro muito interessante chamado 20 Casos de Reencarnação. Hernani Guimarães de Andrade, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, cientista e também estudioso da reencarnação. E na Índia nós tivemos Hemendra Nath Banerjee, que em 1971 esteve com o nosso querido Chico Xavier e tratou de vários assuntos, dentre eles a questão da reencarnação. Quais as provas que existem sobre a reencarnação? Ou pelo menos, quais os indícios existentes na nossa humanidade, no nosso planeta, acerca desta lei divina que é a reencarnação? Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, nos diz que essas provas provêm dos espíritos que afirmam lembrar-se de suas vidas anteriores e daqueles espíritos também que anunciam de antemão quais serão suas reencarnações. Essas provas, então, elas são oriundas das comunicações espirituais de determinados espíritos.
Também nós temos as provas que provêm das pessoas, dos indivíduos, sejam elas crianças ou adultos. Neste caso, nós temos aqueles que se lembram de ter vivido antes na Terra, em vidas anteriores, e se recordam claramente. Temos também como prova, ou pelo menos forte indício da reencarnação, a existência dos meninos prodígios no campo da música, no campo das matemáticas, das ciências, da arte, que com 5, 10, 12 anos exteriorizam vocações que são de gênios e que somente a reencarnação pode explicar. Existem também as provas que provêm, quanto às provas que provêm das pessoas, nós temos os casos que são obtidos através da regressão de memória, chamada hipnose. E nos conta Hernani Guimarães Andrade que as obras relatando os casos obtidos por processos de regressão por meio da hipnose são também numerosas e variadas. Tais estudos vêm sendo levados a efeito, sobretudo, por psiquiatras ou psicólogos clínicos. Mas também existe os casos de lembranças de vidas anteriores que são espontâneas sem haver a provocação da hipnose. Queremos contar rapidamente um caso para vocês de regressão de memória, onde a paciente revela um crime praticado em vida anterior e punido na atual. Conta-nos Albert de Rochat, no livro As Vidas Sucessivas, que 2 príncipes estavam viajando numa cidade da Europa. E na rua encontram uma moça, uma pedinte, abandonada na rua e que lhes pede algo. Diante de um olhar estranho daquela moça, um dos príncipes resolve pedir para hipnotizá-la. Paga-lhe um almoço, leva com o colega esta moça para o hotel, faz a regressão de memória. Imediatamente esta moça se vê apavorada e pede para fazer a confissão de um crime. Viveu na Itália, na cidade X, quando havia uma lenda que uma pessoa havia sido jogada de um abismo, de um rochedo. Quem tinha sido jogado do rochedo era o marido desta mulher na vida anterior, mas tudo na época não havia sido esclarecido e era como se tivesse ocorrido um acidente. Aquele crime não desvendado determinou a atual encarnação desta moça que viveu na miséria como pedinte e tendo que se prostituir para ganhar a vida. Como nós falamos, existem as provas da reencarnação que provêm de casos de recordação espontânea, geralmente no período da infância, mas também podendo ocorrer com adultos. Estes pacientes, diz Hernani Guimarães de Andrade, tão logo chegam à idade em que aprendem a falar, passam espontaneamente a relatar fatos que ocorreram com eles em uma vida anterior. Essas crianças têm se mostrado as melhores fontes de evidência a favor da ideia da reencarnação. Porcentagem dos casos resolvidos. Os casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros como pode pensar-se. Entretanto, apenas cerca de 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. São casos que permitem a localização da família, com base na informação da criança ou do adulto, da família ou de conhecidos de lugares, da personalidade da vida anterior. Queremos contar a vocês o caso de um menino chamado Gopal, que morava em Delhi, na Índia. Esse menino vivia dizendo para o pai, para os pais, que morava em Mathura, em outra cidade. Vivia falando para o pai. E o pai lhe perguntava, você tinha irmãos?
E Gopal dizia, naturalmente, tinha 3 irmãos, e destes 3 irmãos, o mais novo me matou com um tiro. E tanto falou Gopal dessa história para os pais, que levou o pai a conversar com os amigos em determinada ocasião, e falando com os amigos sobre a história do filho Gopal, que ele achava que era uma tolice, um dos amigos disse: mas na cidade de Mathura, alguém foi assassinado. O senhor Shaktipal, dono de uma drogaria, havia sido assassinado por um irmão. Essa história é verídica. E essa confissão do amigo levou o pai de Gopal a ir até a cidade de Mathura, quando então visitou a família de Shaktipal, que seria a vítima da vida anterior. E assim, o pai de Gopal conta para a nora e para a viúva o caso que o filho contava, sendo que naquele instante a viúva confirmou toda a história e, admirada, resolveu visitar o lar de Gopal, tanto a nora da última encarnação quanto a viúva. Ao chegar, o menino imediatamente reconhece a nora e reconhece também a sua mulher da vida passada, só que conversa com a nora e não conversa com a viúva. Quando o pai lhe pergunta por quê, ele disse que na vida anterior ele havia solicitado 25 mil rúpias para a sua esposa e esta lhe negou, dizendo que ele fosse na empresa da qual ele era dono para que ali fizesse a retirada. Ao chegar na empresa para fazer a retirada do dinheiro, o seu irmão o assassina naquele momento. Gopal, então, acompanhado dos pais, vai até a cidade de Mathura. E aí, sem ninguém lhe dizer nada, comparece à antiga empresa da qual era dono e diz: eis aqui a minha empresa. E sai entrando e vai exatamente no local onde o crime havia ocorrido na vida anterior, narrando passo a passo todo o ocorrido. Depois a criança sai e se desloca até o lar da personalidade da vida anterior, Shaktipal, onde imediatamente reconhece a sua filha ainda existente, reconhece a ele mesmo, Shaktipal, da vida anterior, no álbum de fotografias que tinha. E todos ficam encabulados com aquela narrativa e percebem, e a viúva de Gopal confirma todas as informações. Então é um caso que, espontaneamente, esta criança faz narrativas de vidas anteriores e das quais tais narrativas são completamente confirmadas pelos familiares e parentes desta vida anterior. Nós estamos chegando ao final de nossa explanação, lembrando que, embora a ciência já se encontra nas vésperas de demonstrar a realidade da reencarnação, nós temos que o Espiritismo é a doutrina e também é a ciência que melhor esclarece a respeito das vidas sucessivas, e nós temos o mestre Allan Kardec a nos ensinar que pelas diversas existências corporais, os espíritos despojam-se gradativamente das suas imperfeições. As provas da vida conduzem ao progresso quando bem suportadas. Eis a nossa tarefa na Terra: suportar bem as dificuldades, aproveitar bem a existência que passa, aproveitar os dias, reconciliar com a família, fazer amigos, praticar a caridade. E ainda, Allan Kardec, os espíritos informam a Kardec no Livro dos Espíritos: todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes. Meus amigos e minhas amigas, aproveitemos a existência física,
como concessão bendita de Deus. Quantas e quantas vezes já pudemos estar na terra? Quantas dificuldades já faceamos? Quantas alegrias, quantas tragédias, quantas dores, quantos sofrimentos. E eis-nos aqui. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.